como é que você diria isso em inglês? Como que você falaria todas essas palavras que estão aí? Eu li tudo separado. Tell him that I am here. Porque eu não quero induzir você a nada ainda, mas como você falaria isso? Muito bem, agora eu vou te passar o que acontece na fala real e aí compara se o que você falou foi isso aqui que acontece na fala real, combinado? Eu vou te mostrar hoje o porquê que o inglês que você aprendeu não é um inglês falado da vida real e eu vou te mostrar alguns fatores, né, os principais fatores que esse inglês aí que a maioria das pessoas acaba aprendendo não é o inglês da vida real. O que acontece? Um dos principais fatores que te leva a esse resultado, que esse inglês que o pessoal acaba aprendendo não é o inglês da vida real, é querer comparar a fala com a escrita. Acreditar que a fala é igual à maneira que a gente se escreve. Acreditar que quando eu vou falar inglês numa situação real com alguém, seja com um estrangeiro, um gringo, ou assistindo um filme, algo do tipo, eu querer imaginar que esse jeito que eu falo é o jeito que eu escrevo. E não é verdade. O que acontece nesse processo da fala e o porquê então que a fala não pode ser igual àquele inglês que a gente escreve, né? Tudo bonitinho, palavrinha por palavrinha, né? E aí a gente vai entender melhor o que acontece. Primeiro, a fala não é o que nós escrevemos, tá? Nem sempre é o que a gente escreve, na maioria das vezes. Eu não quis colocar assim, a fala nunca é o que escrevemos, porque às vezes pode ter uma situação, dependendo, né, o intuito, o objetivo de uma oratória, algo do tipo, mais formal, e aí eu vou, mas é muito raro, né, o momento que eu estou falando o mesmo idioma, né, na fala real, aquilo ser exatamente o que está escrito. Por quê? O que acontece? Vamos dar um exemplo de uma escrita aqui, de uma outra situação? Eu coloquei uma frase aqui para ir testando já alguns sons. Eu tenho ali, ó, tell him that I am here. Tudo bem? Tell him that I am here. Tá, diga a ele que eu estou aqui. Essa é a frase. O nosso foco não é a tradução não, e sim os sons. Aqui é a forma escrita, palavrinha por palavrinha. Como que você diria isso? Quero que você leia agora, não fica preocupado com pronúncia, tá? O foco não é esse, mas como que você diria isso? Ó, fala pra ele que eu tô aqui, tá? Você chegou num lugar, você precisa avisar que você já chegou. Uma frase simples. Fala pra ele que eu tô aqui. Como é que você diria isso em inglês? Como que você falaria todas essas palavras que estão aí? Eu li tudo separado. Tell him that I am here. Porque eu não quero induzir você a nada ainda, mas como você falaria isso? Tá, treinou aí? Falou? Muito bem, agora eu vou te passar o que acontece na fala real e aí compara se o que você falou foi isso aqui que acontece na fala real, combinado? Ó, como eu falei pra você que tem um fenômeno que acontece, que na hora que a gente fala, um monte de coisa a gente não fala, vários sons que a gente simplesmente some com eles, né? E muita coisa não é dita, muita coisa é grudada, muita coisa ganha um som novo, tá? O que vai acontecer nessa fala, nessa escrita a hora que ela é falada? Alguns sons desaparecem. Lembra lá do fazer? Lembra que o som do R sumiu? Ao invés de eu falar o que você vai fazer hoje, a gente fala o quê? Fazer. O R a gente simplesmente jogou fora. Acontece isso no inglês também. Um desses sons que normalmente desaparece é o som do H. Quando eu tenho aqui ó, uma consoante, eu tenho o H e depois ali logo uma vogal, né? Normalmente esse som do H some. Eu até fiz aqui um símbolozinho representando que nós vamos tirar ele fora, tá bom? Muito bem. Fora isso, a gente junta outros sons. Palavras que terminam com consoante, a próxima começa com vogal. Fiz uma aula falando sobre isso semana passada. Procura lá no YouTube que tem uma aula falando detalhadamente sobre isso. Então aqui eu tenho um T com uma vogal. Depois eu tenho vogal com vogal, que eu também vou grudar aqui. Então alguns fenômenos que vão acontecer nessa fala. Tá, considerando isso,
Olha mais ou menos o que a gente vai ter aqui, gente. Que, teacher? É igual fazer. Lembra que eu tirei o R? Lembra que eu tirei o que, você e virou QC? É a mesma coisa. Então, ao invés de eu falar tell him, até porque se você for tentar falar isso, você vai ter que pausar para respirar e fazer esse som do H, que é esse, né? Tell him. Se eu tentar juntar, não vai dar liga. Então, o que a gente faz? Tira ele fora. Então, quando eu junto e tiro esse som fora, vai ficar tell him, tell him, tell him. O H vai sumir. Se fosse her, mesma coisa, tell her, tá? O that com I'm, eu vou juntar, né? A representação aqui é de um D, que é um tipo de D no inglês, é um tipo do som do D que a gente tem no inglês, não é um D igual do daddy, por exemplo, né? Day, esse D mais forte, né? Ele lembra bem o nosso R para ficar mais fácil para você, né? Então esse tell him that I'm. Olha quanto que eu juntei aqui. Tell him that I'm here. Quando você falou que eu pedi para você, fala lá para mim, saiu isso? Coloque aí no chat o que sai. Não, teacher, eu fui tendo que falar palavra por palavra. Então, ao invés de tell him, tell him, tell him. Ao invés de that I am here, that I'm here, ok? That I'm here. É isso que vai acontecer na fala. Aí você puxa uma legenda, mas não foi isso que ele falou? Não foi mesmo. Você vai perceber que a primeira reação é falar separado. É a nossa primeira reação. É tipo assim, instinto. Vou falar cada coisinha, tá? Aí depois, opa, agora, né? Por isso que eu falo que é treino, né? O que acontece? Primeiro a gente entende o que precisa ser feito, entende como que é esse processo da fala, e aí eu vou treinando. Quanto mais eu for treinando, né, mais apta eu vou ficar a automaticamente isso acontecer. Vocês vão perceber que muito em breve vai ser automático. Tudo que vocês forem falar, ler, já sair dessa forma. Mas o nosso primeiro instinto é falar separado. Considerando isso, olha o que eu deixei aqui para vocês. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma consoante com H, o som do H pode sumir, tá? E aí ele desaparece mesmo. Eu tenho um T entre vogais, ele vira esse som. No inglês ele é representado por um som de D. Até hoje eu estava assistindo uma fonoaudióloga norte-americana falando desse som e eu achei sensacional. Tava vendo um pouquinho sobre isso, porque é um som um pouco complexo e muita gente fala que é som de uma coisa, som de outro. Falei, deixa eu ver o que uma profissional mesmo fala sobre isso, né? E ela falando que para alguns idiomas, inclusive para o português, ele é muito próximo do som do R nosso de irareri. Ela falou, eu não posso afirmar que é idêntico, ela fala isso ainda no vídeo, mas é um som muito próximo. Não é o som do R do inglês, porque o R do inglês é esse e não é esse som. Mas do português, espanhol, entre outros idiomas, ela fala, né, essa fonoaudióloga que é norte-americana e trabalha muito com sotaques e tudo mais. Ela fala, é um som muito próximo do R de alguns idiomas, né? Então esse som de that I, né? É bem próximo. Não é tão parecido como, por exemplo, o nosso urareri. Fica um pouquinho diferente a língua e a articulação, mas é bem próximo, tá? Só para você entender melhor. Foi isso que aconteceu aqui. Como isso é um padrão, eu falo sempre isso, né, gente? Esse fenômeno vai se repetir em outras falas, em outras situações que tiver o H, em outras situações que tiver o T entre vogais. Então é um padrão, não é uma coisa que vai acontecer só aqui, pronto. Decorei isso aqui, pronto. Não, sempre vai acontecer. E aí o que acontece? Quando você começa a treinar essa fala desse jeito, a sua memória começa a fazer registro desses sons. E aí, gente, acontece assim algo fenomenal. Conforme você vai registrando esses sons, quando você passa a ouvir, isso vai te ajudar demais também, tá? Ó, falando então do som do T, o but com I, né? Mesma coisa, but I,
but I'm here, né? E não but I, ficar esperando ouvir o but, o I, tudo separado, porque você não vai ouvir isso, né? Então é importante você já ir treinando a sua fala também dessa forma. Outro exemplo, que o som, né, que o pessoal falando, meu Deus, teacher, mas não foi assim que eu aprendi. Eu ouço demais isso. Teacher, não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi, what is your name? Eu, teacher G, aprendi assim, gente. Eu já contei essa história, né? Na minha adolescência, fazendo aula de inglês, quando eu fui tentar juntar isso aí, porque eu percebia que aquilo que eu estava aprendendo em sala de aula não era aquilo que eu ouvia, mas eu não fazia ideia que tinha esse negócio de som. Isso aí fui estudar depois, mas na época eu sabia. Não tá igual, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer para ficar igual, entendeu? Agora eu já tô falando para vocês o que vocês têm que fazer. Eu não tive isso. E aí eu ouvia e falava, mas não é assim que as pessoas perguntam qual é o seu nome em inglês. E eu ouvia tão pouco, porque tinha que alugar aquela fita cassete. Gente, eu sou desse tempo, videocassete, alugava, legenda e tal, mas eu percebia que era diferente, né? Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas eu percebia que era diferente. Quando eu fui tentar numa aula de inglês, numa escola de idiomas super tradicional, que existe até hoje, eu fui tentar juntar e o professor me chamou minha atenção na frente de todo mundo e falou, não é assim, cadê o is da sua frase? Você não falou is, what is your name? Ele fez eu repetir palavra por palavra. Eu fiquei tão assim, falei, gente do céu, será que não é possível? Mas não sabia como resolver isso naquela época. Por quê? What is your name? Qual é o seu nome? Não é assim que a gente aprende lá? Eu aprendi assim. Eu tô me incluindo nessa com vocês, viu, gente? Fica tranquilo. Só que a fala não tem nada a ver com essa escrita, né? Quando eu falo, quando eu pergunto, gente, pergunta básica do inglês. Você conheceu alguém? Você vai perguntar, qual é o seu nome? Eu sou fulano de tal. Qual é o seu nome? Pergunta básica do inglês. Olha o que sai, gente. What's your? Hello, what's your name? Nice to meet you. What's your name? What's your name? É isso que vai sair. What's your name? What's your name? E esse som aqui, ó, cuidado com esse som de vogal, tá? O som da vogal não vai aparecer, vai ficar só esse o som do M. What's your name? Ao invés de what's your name, né? Mas what's your name? What's your name? É isso que é quando eu vou perguntar na vida real. Eu também, o inglês que eu aprendi também não é o inglês da vida real. Longe disso, porque eu tinha que falar palavra por palavra. E quando eu tentava juntar, me chamaram a atenção e pediu, não, cadê o is? O que você fez com o is aí? Então eu falava, gente, não faz sentido, né? Aí o que acontece? Dá uma olhadinha ali, ó. O que é importante você entender? Toda vez que você quiser usar esse qual é o seu, porque what is your, qual é o seu? Essa é a tradução. Qual é a sua banda favorita? Qual é a sua música? Qual é a sua comida favorita? Qual é o seu país favorito? Qual é o seu nome? É uma pergunta super útil. Qual é o seu, não é? Toda vez que você quiser perguntar what is your, você já sabe que é what's your. What's your? Lembra que eu falei que é um padrão? Então isso vai se repetir. Olha ali, ó. Qual é a sua comida favorita? Eu não vou falar pra vocês. Você que vai treinar aí, ó. Você já vai pegar esse what is your e já vai falar what's your. E fale essa pergunta já usando esse som. Depois eu quero ver o feedback de vocês. Olha a próxima. Qual é o seu lugar favorito para ir? Já façam as duas perguntas, guys, treinando com esse som grudado. What is your vai virar what's your. What's your? What's your? Tá. Então, toda vez que eu quero perguntar qual é o seu, what is your, nós vamos falar what's your. É esse som. Se você quiser até fechar o olho, só me ouvir repetir, melhor ainda, tá? Para não ficar preso a essa escrita aqui, ó. What's your? What's your? Esse som. What's your? What's your? Então, se eu pergunto, qual a sua comida favorita? What's your favorite food? A junção é aqui, guys. Depois vai sair favorite food. What's your favorite food? What's your favorite food? Eu nem tô falando rápido, tá, gente? Eu só tô juntando. Dá a impressão que já sai mais rápido. Olha de baixo, de novo. What's your? What's your?
What's your favorite place to go? What's your favorite place to go? Então, what is your, what's your? Vai treinando quem ainda não conseguiu. É só uma questão de treino, tá, gente? Ah, eu não consegui porque eu não levo jeito. Não tem nada a ver. É treino. Treinar esse som. Como se você tivesse aprendido uma palavra nova no inglês. É isso. Treinar esse som. What's your, what's your, what's your, what's your name? Hello, what's your name? É isso, guys. Então, vai treinando mesmo. Depois eu vou pôr esse material em PDF lá no grupo do Telegram. E aí você pode ir treinando mesmo, tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha em outro som. Olha como eu escrevo. O que você gosta de fazer? What? Vou ler tudo separadinho, porque você já vai treinar sozinho hoje, hein? What do you like to do? Essa é a escrita. Bonitinha, né? Só que a gente sabe que do com you vai virar j. J, tudo bem? Esse som aqui, ó, j. O que? O som do T vai sumir. O to também é só um t, t e não to, do, né? Então tem aqui, ó, what you. Fale essa frase agora focando nesse som de fala real. What you. Aqui é só um t, to do. É rápido, ao invés de to, do, tá? To do. Guys, é treino, tá? Isso não quer dizer que na primeira já tem que sair perfeito de forma alguma. O importante é você, então, do com you é j, what you, o som do T vai sumir também. Eu não falo, what do you like to do? Hello, what is your name? What do you like to do? What is your favorite food? A fala não é assim, e sim, hello, what's your name? What's your favorite food? What's your favorite place to go? What do you like to do? Né? É isso que é a fala real. A hora que eu começo a entender isso e praticar, opa, né? Vai facilitar a sua vida que você não tem noção. Então, treina aí, ó. What do? É isso. What do you like to do? What do you like to do? É isso, tá? Por isso que às vezes quando a pessoa ouve, opa, alguma coisa do. Ai, teacher, eu não entendi nada. Alguma coisa com do, alguma coisa com fazer, mas eu não sei o que perguntou. Porque não, né? Aí ela fala lá, ela lê aquilo. Alguém digita pra ela. What do you like to do? Ah, foi isso que falou. Agora entendi, né? E aí, what do you like to do? Só entendi o do. Nossa, teacher, não sei o que lá, gostar. Ai, não sei. Aí fica tentando descobrir que é uma palavra nova. Não é nada disso, gente. É só essa questão aí, né, de grudar tudo isso. Ó, então o do com you, ele vira j quando eu falo. Escrevi, do you. Falei, j. Você estuda inglês? Fala essa pergunta. Ó, fala, tá, gente? Não é meditação. Abre a boca e fala. E esse do you, você vai dar esse som aqui, ó, j. Fala pra você. Você tem que ouvir você mesmo agora. J. Treina aí, daqui a pouco eu já vou passar. E já faz a outra também. Você trabalha aqui? Do you work here? Só que você não vai falar do you work here. Você vai juntar o do com you e vai ter j. Já vai treinando essa junção aí. Coloquem aí pra mim já, conforme você for treinando, se 1, consegui, 2, não consegui, teacher. Se não conseguiu, tá tudo bem, porque é só você continuar treinando e eu sei que você vai conseguir. E é por isso, né? I'm, não, I am. Gente, onde que fala inglês assim? Fala pra mim, né? E é por isso que daí a gente vai trazendo ao longo dos anos tantos traumas em relação ao idioma, tantos medos, né? Tanta insegurança, tanto pensamento do tipo, eu não consigo, porque, nossa, por conta disso, né? De comportamento desse tipo, postura desse tipo, então, e até hoje, infelizmente, isso acaba acontecendo. Então, o que é importante? Sempre treinar assim. Tudo que você for falar, dá uma olhada, junta, gruda os sons, tá? Qual que é o problema quando você não fala
do jeito que o inglês é falado na vida real. Teacher, mas eu quero falar. Do you work here? Do you study English? What is your name? What is your favorite food? Eu não posso falar assim. What is your favorite place to go? As pessoas vão me entender se eu falar assim? Vão. Elas vão te entender. Porque se eu falar não vão te entender, é mentira. E se alguém te falar também, é mentira. Vão te entender. Sim, vai ser entendido. Seu inglês em qualquer lugar que você for. O problema é quando falam com você. Enquanto você fala como se escreve, what is your name? Você não vai entender o inglês falado na vida real. Então coloca isso como prioridade na hora que você for estudar inglês, né? Se eu não falo inglês da vida real, eu não entendo o inglês da vida real. Não tem problema nenhum você falar what is your name o resto da sua vida. Todo mundo vai te entender. Não vai ter problema nenhum. Só que quando falarem com você que é o problema. O inglês falado na vida real não é falado assim. Não é pausado desse jeito, palavra por palavra, assim como o português. O que você vai fazer? Fazer. Olha o R. Gente, cadê o R? Sumiu. Né? Eu sempre conto, né, das experiências que eu pude acompanhar de estrangeiro aprendendo português. Né? E às vezes a gente tinha professores de português de métodos tradicionais que queriam ensinar o estrangeiro a falar fazer, por exemplo, fazer, o que você vai fazer. E aí, às vezes eu conversava e falava, olha, a gente já tem que ensiná-lo do jeito que é falado, senão ele nunca vai entender alguém falando português com ele nessa velocidade normal que a gente fala, porque a gente não fala assim, né? Então eu meio que ajudava a fazer o que eu faço com os meus alunos. Em relação ao inglês, eu ajudava os professores de português em relação com o português, fazer isso no português para eles poderem entender que o português da vida real não é aquele que ensinam também, né, para os estrangeiros. Então, por quê? Ele vai passar a vida e não vai entender, vai ter que toda hora alguém tá falando para ele o que você vai fazer hoje. Gente, não tem como, né? A gente sabe que a vida real não é muito assim que funciona, né? Então, assim, foque nesse treino. Sempre quando você for treinar, conteúdo que você for praticar, material que você for fazer, você tem que falar inglês, tá treinando inglês, praticando inglês. O Team Teacher G já sabe disso, né? Eu tô sempre falando lá nas orientações. Fale mais rapidinho que você conseguir. Vai juntando, vai grudando, porque isso vai fazer diferença. Você já vai se acostumando com o inglês falado na vida real, já vai acostumando a ouvir esses sons. À medida que você vai falando, você vai registrando a memória disso tudo, e aí quando você ouve, a sua memória reconhece, né? Opa, eu conheço esse som. Ah, vai ser automático, você passa a reconhecer esse som, tá? Pessoal que está assistindo essa aula e não é inscrito ainda no canal da Teacher G aqui no YouTube, faça isso agora. Já se inscreve aqui no canal, deixa esse sininho acionado aqui embaixo para você ser avisado das lives e toda a aula que é postada aqui. Tem conteúdo de tudo que você imaginar para você ser notificado. E toda segunda e quarta, 17h07, tem live acontecendo aqui no YouTube com material em PDF depois lá no canal do Telegram para você. O link para você entrar no canal também vai ficar disponível aqui embaixo. E o pessoal que está acompanhando a live aqui comigo, pay attention, presta atenção. Eu vou postar, eu acho que a Lê talvez até já postou agora lá no feed, no Instagram. Já aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você já vai lá para o meu perfil, se você ainda não me segue por lá. Eu vou postar uma foto da nossa live. E eu quero que você descreva lá nos comentários com uma palavra, ó, uma palavrinha só, hein? O que você achou da live, uma sacada que você... Uma palavra. Eu quero que você faça um comentário de uma palavra, inclusive pode ser em inglês. Vou comentar até algumas aqui, ó. Pode ser awesome, nossa, demais. Pode ser cool, né? Legal. Pode ser nice. Super, nossa, foi ótimo, great, algumas opções ainda aqui para vocês. Eu quero que você descreva como foi essa live de hoje, só que o desafio é uma palavrinha só, pode ser em português, tá gente? Coloquei em inglês aí só porque veio na minha cabeça agora, se você quiser de repente comentar em inglês, né? Os entendedores entenderão, né?
Então você pode comentar com uma palavra em português ou em inglês. Você decide, mas comenta lá o que você achou da live de hoje. Faça um comentário sobre a live, mas uma palavrinha só, hein? De vez em quando a gente vai postando alguma coisa assim. Lembrando que segunda estaremos aqui, 17h07. Terça, aula VIP com a Teacher G lá no Instagram, nessa live. Eu não preparo material, não preparo nada. Vou respondendo perguntas que vocês já me enviam com antecedência, perguntas que surgem lá na hora da live. Às vezes eu chamo aluno para participar comigo. Tem sido super bacana. Eu tenho amado essas lives que a gente começou lá no Instagram. Tudo bem? Então tô esperando o comentário de vocês lá. Que bom, Eva! Então comenta lá. Ótimo, Darcy. Perfeito. Pessoal, então, thanks for coming. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vejo vocês na nossa próxima aula. Thank you, guys. Bye, bye. See you. Tchau, tchau.